Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, estamos exatamente situados no capítulo 7º. Todo este capítulo corresponde a uma seção, ao longo dos seus 27 versículos, que pode muito bem ser intitulada de As Artimanhas dos Adúlteros. Dentro ainda do tema da reflexão sobre o adultério, sobre as consequências do adultério, aqui vem dar-se uma importância, um detalhamento a respeito da forma de proceder dos adúlteros. Hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 7º, versículo 6º, que diz assim para nós: Pois pela janela da minha casa, através da grade, olhei para fora. Esse versículo aqui traz o mestre da sabedoria que se coloca como observador. Ele não entra ainda na cena da sedução, mas a contempla de fora, através da janela. Ele observa e, com isso, ele vai perceber a forma como os adúlteros costumam agir. A partir do versículo seguinte, ou seja, Provérbios capítulo 7º, versículo 7º, ele vai descrever com detalhes a forma como se dá o agir. Quem que é a presa, quem que é o predador. Pois bem, a imagem que nós vemos de observar, olhar através da grade na janela é uma imagem pedagógica. A sabedoria olha de cima, da segurança de casa, e enxerga como os homens se deixam enredar pela imprudência. A sabedoria, portanto, também é observadora. E aqueles que caminham com a sabedoria aprendem a observar. Então eu já adianto aqui que o que a palavra de Deus está mostrando para nós é que a sabedoria divina, quando acompanha a pessoa, ensina a pessoa a não se precipitar, a não ter ações precipitadas. É a primeira coisa que Deus está falando aqui para nós. Meu querido, minha querida, talvez na sua vida você, inclusive, já tenha se dado mal exatamente por se precipitar nas ações, por não observar, por já agir impulsivamente, sem parar para observar, analisar e ver de que forma que se pode agir. A sabedoria de Deus, ela nos ensina a sermos observadores. Então, peçamos a Deus a graça de sermos observadores. Não observadores que não agem, mas uma das coisas que esta imagem quer passar para nós é que o homem sábio, a mulher sábia, age, mas não age sem ponderar, sem observar. Ou seja, o homem sábio é também prudente. A sabedoria nos ensina a ter prudência. Sabedoria e prudência andam de mãos dadas. Para os antigos sábios de Israel, este olhar pela janela
foi interpretado como o olhar da Torá, o olhar da lei de Deus, como se fosse uma personificação da lei. E, de fato, para os antigos sábios de Israel, a sabedoria é a lei do Senhor. Inclusive, o livro do profeta Baruque trata exatamente da lei de Deus como a sabedoria. Inclusive, faz uma exaltação ao povo de Israel, porque és feliz, Israel, porque a ti te foi dado conhecer os desígnios do Senhor. Israel se torna, portanto, a casa da sabedoria. O povo de Deus é a casa da sabedoria, porque neste povo habita a lei de Deus, a Torá, que é a sabedoria. Então, os antigos sábios de Israel interpretavam esse olhar pela janela como o olhar da Torá, o olhar da lei, que de sua altura contempla a vida humana e oferece discernimento. Oferece discernimento. Então, observem aqui qual é a grandeza desta interpretação. Uma vez que eu assumo na minha vida a lei de Deus, trago para a minha vida a prática da lei do Senhor, uma vez que as minhas ações são inspiradas nos ensinamentos da lei, nos ensinamentos da Torá, significa dizer que esta mesma lei me dá discernimento para a ação. Eu não irei agir irrefletidamente, eu não irei agir de qualquer modo, mas guiado pela lei de Deus. É o convite que a palavra de Deus está fazendo para você hoje. Deixe-se guiar pela sabedoria que o Espírito Santo quer conceder a você. Então, guie-se pela palavra de Deus. Faça da palavra de Deus o seu critério de discernimento. Para de dar murros em ponta de faca, para de ficar, inclusive, muitas vezes, agindo de forma irrefletida e se dando mal, causando mal para si, causando mal para outras pessoas. Se até aqui você tem agido deste modo, Deus está dizendo: basta, filho, basta, filha. Para de se guiar pelas emoções. Toma a minha palavra como critério de discernimento. Faz o discernimento antes de agir. Não tenha pressas nas palavras, não tenha pressas em suas ações. Mas uma vez discernido o que se fazer, aí sim, tenha pressa em realizar. Tenha pressa em realizar. É o que Deus está falando para nós. A visão pela janela, é bem verdade, é limitada, mas suficiente para ver os perigos. Ensina que não precisamos experimentar o mal para conhecê-lo, basta observar com olhos atentos. Você não precisa fazer a experiência do mal. Eu não preciso, por exemplo, experimentar drogas para saber que drogas fazem mal à minha saúde. Basta observar. Observar com olhos atentos para ver os males que são causados. Tem gente que utiliza como pretexto aquela palavra, aquele conselho que São Paulo dá. Experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Com o que é bom. Usa isso como pretexto para poder justificar que se deve fazer a experiência de todas as coisas. Quando São Paulo está dizendo isso, São Paulo está dizendo para nós, ele também diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. São Paulo está dizendo para nós que não é lícito fazer a experiência de algo que é moralmente incorreto, de algo que é moralmente ruim. Mas ele está falando o seguinte, que dentro daquilo que é possível, daquilo que podemos, que está dentro do leque de possibilidades moralmente permitido, que nós possamos fazer essa experiência. Isso aqui não é um pretexto para a realização do mal, daquilo que é incorreto. Se trata disso. Mas é uma forma de dizer, dentro de tudo que é lícito, faz a experiência e fica com aquilo que for melhor.
aquilo que convém mais para a situação, aquilo que convém mais para o teu caminho de santidade. É disso que se trata. Santo Agostinho, nas suas narrações sobre os Salmos, fala do olhar que penetra pela grade como a visão da igreja, que ainda no tempo contempla a eternidade através das Escrituras. Que coisa linda! A igreja peregrina, a igreja no tempo, ela contempla a eternidade através das Escrituras. As Escrituras me dão um olhar da eternidade. Pelas Escrituras, deixando-me guiar pela sabedoria das Escrituras Sagradas, eu estou neste mundo, eu estou no tempo, eu estou aqui na terra, mas o meu olhar está voltado para Deus. Por isso as minhas ações são guiadas pela graça. São ações divinizadas, não são ações de pessoas que estão presas ao tempo e que visam somente o aqui e o agora, que visam somente este mundo. Mas são ações de pessoas que já pensam, já calculam a eternidade. São ações de pessoas que têm como meta a eternidade feliz com Deus. Para Santo Tomás de Aquino, a metáfora ensina que a sabedoria humana é parcial, como olhar através de uma grade, mas já nos dá a direção para evitar o erro. Observemos, meus irmãos, a palavra de Deus vai formando a nossa sabedoria humana. E essa sabedoria, uma vez transformada, ela ganha um toque de graça, um toque de eternidade, de modo que a nossa sabedoria humana agora é elevada pela graça divina e é guiada pela própria sabedoria divina. Então, é um olhar que a sabedoria humana ela sempre vai permanecer limitada, sempre vai permanecer parcial, mas ela, uma vez informada pela graça divina, ela será suficiente para nos fazer enxergar o erro e para evitá-lo. Então, que nós possamos clamar a Deus de todo o coração, pedir ao Senhor que nos conceda o seu Espírito e que nos conceda a graça de fazer a leitura das realidades através da palavra de Deus, informados pela palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos dê a graça de sermos inteiramente atentos às suas moções, que sempre possamos escolher a melhor parte, que é estar com o Senhor, observar tudo o que acontece no mundo, inclusive o que acontece na nossa vida, fazer uma autoanálise, uma análise das nossas ações, observar tudo quanto pudermos observar e realizar as melhorias, informados e conduzidos pela graça de Deus, realizar as melhorias necessárias. Observar os erros, tanto os meus como das pessoas, e evitar. Até mesmo através dos erros, nós podemos aprender. Aprender o que não se deve fazer. E que deste modo nós possamos, sabendo o que não se deve fazer, correr para realizar exatamente aquilo que deve ser feito. Que deste modo a graça de Deus irá nos conduzir à eternidade feliz em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.